Sabe, e se existissem dívidas que, olha, simplesmente não aparecem em extrato bancário nenhum? Dívidas que não dá para quitar com dinheiro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa ideia com uma parábola sobre o que realmente significa, no fundo, estar em dia. Então vamos conhecer o Henrique. Imagina só. De um lado, as finanças dele. Tudo perfeito, nos trinques. Agora, do outro lado, um contraste assim profundo. A alma dele pesadamente endividada. É exatamente aqui que a nossa história começa. A história de um homem que, por fora, parecia ter tudo sob controle, mas que por dentro carregava um fardo que ele simplesmente não conseguia explicar. Porque o Henrique, ele era um verdadeiro modelo de responsabilidade. Um trabalhador honesto, que sempre honrou todo direitinho, nunca deixou uma conta para trás. Ele vivia dizendo para si mesmo que não devia nada a ninguém. Só que, mesmo assim, sabe aquela inquietação que não vai embora? Uma ansiedade de fundo que ele não sabia de onde vinha? E isso nos leva à pergunta que não saía da cabeça dele. Poxa, se todas as contas estão pagas, se todos os contratos estão em dia, de onde é que vem esse peso todo? O que era que a alma dele tanto insistia em cobrar? A resposta, bem, ela veio de um lugar bem inesperado. Uma noite o Henrique teve um sonho que foi, na verdade, uma baita auditoria da consciência dele. Ele se viu numa espécie de repartição espiritual. Mas olha, não tinha nada de mesa, cofre, computador, nada disso. Tinha apenas um guia espiritual que chegou perto dele com um sorriso muito compassivo e uma mensagem bem direta. Olha, aqui a gente não cobra dinheiro. Aqui a gente analisa consciências. A reação do Henrique foi, na hora, quase um reflexo. Diante daquela avaliação da alma, a primeira defesa dele foi justamente afirmar o que ele achava que era a mais pura verdade. Mas eu não devo nada. O que é espiritual só sorriu, mas não com ironia, sabe? Foi com uma compaixão profunda. E o que ele disse logo em seguida ia mudar a vida do Henrique para sempre. Nem todas as dívidas estão nos papéis. Essa frase. Tão simples, né? Mas é o coração de toda a história. É a chave que abre a porta para um outro tipo de contabilidade, a contabilidade da alma. E quando acordou, o Henrique começou a consultar esse tal livro Caixa Invisível. Ele passou a olhar para a própria vida com uma honestidade que ele nunca tinha tido antes. E aí, as lembranças começaram a vir com tudo. Primeiro, vieram as palavras duras. Ele lembrou daquelas vezes em que a raiva ou a impaciência falaram mais alto, sabe? Justo quando o silêncio teria sido a escolha mais gentil, que teria evitado uma mágoa que nem precisava existir. Depois, ele lembrou do afeto que ele negou. Veio à tona todas as vezes em que o orgulho foi maior, que impediu um abraço, um gesto de carinho ou uma palavra de apoio que outra pessoa estava claramente precisando. E as dívidas não eram só com os outros, não. Ele lembrou das promessas que fez para si mesmo, sabe? De ser uma pessoa melhor, de mudar um hábito ruim. Promessas que acabaram sendo deixadas de lado pela correria, pela zona de conforto. E por fim, a ajuda que ele podia ter dado, mas preferiu ignorar. Aquelas pequenas chances de fazer a diferença na vida de alguém que passaram batido pela pressa ou simplesmente pela indiferença. E aqui, olha, tá o ponto central disso tudo. A tal da dívida moral, ela não é uma punição que vem de fora, sabe? É um desequilíbrio que a gente mesmo cria, que fica ali registrado na nossa consciência. E é um desequilíbrio que não está pedindo um castigo, não. Ele está pedindo reparação e, mais importante ainda, compreensão. Com essa clareza toda, o Henrique entendeu que precisava começar a pagar essas dívidas. Só que a moeda de troca, nesse caso, não era dinheiro, era mudança de atitude. Então, ele adotou uma nova postura. Onde antes ele reagia no impulso, passou a ouvir. Onde antes ele se justificava, passou a refletir. E, o mais importante, onde antes ele se defendia de qualquer crítica, passou a tentar aprender com ela. Cada passinho desses era um pagamento. E isso levou ele a uma sacada transformadora. Ele percebeu que aqueles desafios que viviam se repetindo na vida dele, sabe, as mesmas discussões, os mesmos problemas, não eram injustiças do destino. Eram, na verdade, oportunidades. Oportunidades para ele quitar uma dívida moral, para agir de um jeito diferente e, finalmente, aprender a lição. E foi assim, pouco a pouco, que o Henrique começou a entender o que realmente significava estar com o balanço zerado, o verdadeiro sentido de estar quite. Ele entendeu que a vida não cobra com juros nem ameaça com castigo. Ela, com toda a paciência do mundo, simplesmente repete a aula, até que a alma finalmente entende a lição. Com o tempo,
Uma coisa incrível aconteceu. Aquele peso, aquele fardo inexplicável que ele carregava, simplesmente sumiu. E no lugar surgiu uma paz quieta, discreta e, acima de tudo, verdadeira. E aqui está a grande lição da história toda. Enquanto uma dívida financeira exige pagamento, com dinheiro, a dívida moral exige algo muito mais profundo. Ela exige transformação pessoal. Porque no fim das contas, a moeda de troca da alma não é o que a gente tem, mas o que a gente se torna. É a consciência que a gente ganha, a mudança que a gente faz e, o mais importante de tudo, o amor que a gente pratica no dia a dia. E essa história toda nos deixa com uma reflexão, né? Se cada um de nós abrisse o seu próprio livro Caixa Invisível, o que será que apareceria por lá?